Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12 até o verso de número 14. Hoje é domingo, dia do Senhor, e ainda que estejamos impossibilitados, muitos dos nossos irmãos, assim como nós muito bem sabemos, de estarmos na igreja onde congregamos, de juntos ali cultuarmos ao Senhor, na santa convocação, como é o chamamento do Senhor para todos os domingos, vamos nesse momento meditar nas Escrituras, ainda que nos nossos lares, reunidos em família, e não nos esqueçamos que os nossos deveres para com o dia do Senhor continuam os mesmos. Nós precisamos guardar com integridade esse dia que não nos pertence, ele é do Senhor, como ordenado no 4º mandamento. Então, 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 14, diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois a fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos orar nesse instante? Deus maravilhoso, Deus bendito, nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença, rogamos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir a toda a verdade nesse instante, quando meditamos na Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe aos nossos irmãos, ó Deus, com as suas famílias nesse dia. Pedimos sobre os profissionais que têm trabalhado para a manutenção, ó Deus, de serviços essenciais. Te pedimos que o Senhor abençoe a Organização Mundial de Saúde. Pedimos pelos nossos governantes. Agradecemos, ó Deus, pelas Escrituras que, mesmo em face a essa ocasião de pandemia, continua nos guardando. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, qual é a voz que você tem ouvido nos últimos dias? É bem verdade que a internet tem sido um instrumento abençoador por parte de Deus nesse momento de pandemia, onde nós estamos impedidos de abrir as nossas igrejas, mas o Senhor tem disponibilizado esse meio para que nós possamos juntos cultuarmos ao Senhor, ainda que mantendo o afastamento social. Nós cultuamos ao Senhor com as nossas famílias, nós cultuamos ao Senhor com os nossos irmãos, quando juntos sabemos que eles estão estudando as Escrituras. Isso tem sido um grande instrumento para pastores, presbíteros e verdadeiros pregadores do Evangelho. Queridos, mas nós vivemos dias delicados, e isso não falo da pandemia agora, mas nós temos vivido dias onde muitos falsos mestres têm levantado a sua voz e pregado o evangelho adulterado, o evangelho que não é o evangelho da nossa salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Interessante quando nós abrimos as Escrituras, quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, algumas pessoas nos parecem impossível de ser substituído. Eu vou começar falando de Moisés. Queridos, o povo de Israel, depois de contar com Moisés para cuidar do povo por um intervalo de 40 anos, e nós sabemos quantos desafios, desde as 10 pragas ali no Egito, enviadas por Deus por intermédio da liderança de Moisés, depois a peregrinação também no deserto. Ele foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros das Escrituras, mas Deus providenciou Josué. Quando Josué morre, aquele que por intermédio dele o Senhor fez com que Israel entrasse na terra prometida. Nós poderíamos ainda pensar depois em um período muito importante da história de Israel, que é o período da monarquia unificada, e o que seria de Israel depois na vida de Davi, aquele que a Escritura chama de o homem segundo o coração de Deus. Queridos, nós podemos pensar então em homens como Josias, nós podemos pensar em homens como Ezequias, nós podemos pensar em homens que tiveram o coração consagrado a Deus, e entre outros reis eu poderia citar Asa, eu poderia citar Josafá, mas nós temos um episódio interessante quando a Escritura no capítulo 6 do livro do profeta Isaías vai nos dizer que no ano da morte do rei Uzias
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali nós temos uma teofania. Teofania é uma manifestação visível de Cristo no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos um caso interessante, quando o apóstolo Paulo ele está caminhando em direção à cidade de Damasco para ali perseguir a igreja. Nós temos aquilo que os teólogos chamam de cristofania, que é uma manifestação já de Cristo ressurreto. E essa é a única manifestação que nós temos após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. A outra aparição de Cristo será em glória na sua segunda vinda, para que possamos estar para sempre com Ele. Mas voltando ao profeta Isaías e o 6º capítulo ali do seu livro, queridos, o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, e ainda que o rei Uzias terminou o seu ministério real de uma maneira que desonrou a Deus, ele tentou exercer uma função que não lhe pertencia, ele era rei e não sacerdote, ele foi um rei temente a Deus. Queridos, adiantemos mais um pouquinho, nós podemos pensar em Daniel, um homem tão piedoso. Depois nós podemos pensar em homens que foram instrumentos da reconstrução de Israel, como Esdras, como Neemias. Chegando então ao Novo Testamento, nós podemos pensar quem substituiria João Batista, só que aí nós temos o apogeu da revelação de Deus. Nós temos o momento mais importante da história bíblica, onde nós temos a chegada do Messias, o nosso bendito Redentor Cristo Jesus, que dirá então dos seus discípulos, e o livro de Atos vai contar como eles vão, entre aspas, substituir o nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que de nenhuma maneira com a mesma excelência, com a mesma vocação gloriosa que pertence apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Cristo, ele diz que a igreja não ficaria órfã, mas que eles teriam a capacitação do Espírito Santo. E nós sabemos que isso acontece no Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E nós sabemos que Pedro diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Queridos, nós continuamos então, nós temos a era dos apóstolos, nós temos Pedro, líder tão importante entre os judeus, nós temos Paulo, líder tão importante entre os gentios. Depois nós pensamos em Timóteo, nós pensamos na realidade em Tito, nós pensamos em Filipe, eles são evangelistas. Depois nós pensamos ainda em outros personagens na história da igreja, como Agostinho, nós pensamos em Tertuliano, nós chegamos então ao período da Reforma, nós falamos de John Knox, de Calvino, de Lutero, nós falamos dos nossos amados puritanos, os seus escritos tanto abençoam a igreja. Queridos, até mesmo na história da igreja brasileira, na IPB, quando o reverendo Simon, que trouxe a nossa igreja aqui para o Brasil, ele estava no leito de morte, a sua irmã, então, que era casada com o reverendo Alexander Blackford, que foi o segundo missionário presbiteriano aqui no Brasil, disse: agora como nós faremos com a obra da evangelização no Brasil? E Simon, num ato de fé, respondeu que Deus levantaria outro em seu lugar. Queridos, tudo isso mostra o quê? Que pessoas no reino são substituídas, mas o que não muda é o evangelho. Queridos, como substituir o apóstolo Paulo? E essa era uma missão que Timóteo recebeu, mas essa missão poderia ser cumprida não por causa dele, mas poderia ser cumprida pela graça de Deus. Timóteo foi chamado a pastorear a igreja de Éfeso e olha o que diz o versículo 3 dessa epístola. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele deveria ficar ali e outra doutrina não poderia ser ensinada, uma doutrina herética, uma doutrina errada, uma doutrina equivocada. E hoje nós precisamos também tomar cuidado ao usar tanto a internet para cultuar a Deus, para alimentarmos a nossa alma, para que possamos ouvir a mensagem de pregadores comprometidos com a causa do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar que o verdadeiro Evangelho, ele é claro, ele é o Evangelho anunciado nas Escrituras. E qualquer um que anunciar um Evangelho que passe disso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele é anátema, que ele está debaixo da maldição de Deus. Queridos, a cidade de Éfeso era a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela também era a quarta mais importante cidade ali do Império Romano.
Segundo o comentarista Grant Osborne, ele vai dizer que a população da cidade era de aproximadamente 200 mil pessoas. E o reverendo Dr. Simon Kistemaker vai dizer que ali havia um teatro para mais ou menos 24 mil pessoas. Você sabe, John Stott trabalha isso no seu comentário, que ali era sede da grande idolatria a Diana dos Efésios. E ali aquela mulher era reverenciada como uma deusa, como uma divindade grega, ela também era chamada por Artêmenes, e havia grande prostituição cultural, onde as prostitutas se colocavam ali no templo, então a cidade era promíscua, a cidade era profundamente imoral na sua sexualidade, era uma cidade idólatra. Queridos, Paulo visitou essa cidade no final da segunda viagem missionária, no ano 52 da era cristã, segundo Atos 18 a 21. Ele fundou aquela igreja junto com Áquila e Priscila, e eles estavam vindo de Corinto. Então o apóstolo retorna à cidade 2 anos depois, na sua terceira viagem missionária. E ali o apóstolo Paulo permaneceu durante 3 anos. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 19, de 1 a 20. A sua despedida dos presbíteros, lá no capítulo 20 de Atos, nós encontramos isso, quando ele chama os presbíteros na cidade de Mileto, que era uma cidade que ficava próximo de Éfeso, foi uma despedida muito emotiva. Queridos, então você pode observar que isso foi importante na história do apóstolo Paulo e na história da igreja. Isso ocorreu no ano 57. Mas essa igreja ainda foi pastoreada também por Timóteo, e Timóteo ficou nessa igreja entre os anos 63 e 65, e é nesse contexto que ele recebe as 2 cartas, a que se chama primeira carta de Paulo a Timóteo e a que se chama segunda carta de Paulo a Timóteo. E ainda essa igreja foi pastoreada a partir do ano de número 66, até o ano de número 94 pelo apóstolo João. Depois dele ser preso, ele fica alguns anos ali exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, e é ali que ele escreve o Apocalipse. Então ele regressa no ano 98 e ele ainda pastoreia aquela igreja do ano 98 até o ano 100, quando ele veio a falecer. Observe então que a igreja foi pastoreada por 2 apóstolos, foi um apóstolo que a fundou, e também Timóteo, ele foi um grande instrumento de Deus naquela igreja. Que colégio de pastores aquela igreja teve. Queridos, então nesse texto que ainda está no começo da epístola, Paulo já deixa claro no versículo 3, como nós lemos, que outra doutrina que passasse das escrituras não poderia ser ensinada, e isso estava sendo corrigido, era necessário ser corrigido, por isso a interferência ali de Timóteo. Eu queria ler só a parte A do versículo 12, que diz o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Aqui nós vemos a graça da regeneração. Martinho Lutero, comentando essa passagem, diz: nesse ponto, o idioma grego faz-se ouvir de modo a indicar que Paulo foi fortalecido para Cristo, ou para a obediência a Cristo. Paulo foi transformado em valente com o propósito de servir no evangelho da fé. Olha o que o reformador alemão diz: Paulo foi transformado em valente com o propósito de servir ao evangelho. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. A regeneração, como nós bem sabemos, é uma obra exclusiva do Espírito Santo, como Cristo tão bem ensinou ali no capítulo 3 de João, quando ele ali ensinava e conversava com Nicodemos. Mas o que nós precisamos considerar aqui é que quando a Escritura diz que pela regeneração Paulo ele foi transformado, por isso eu digo aqui nesse primeiro ponto do nosso sermão, eu trato sobre a graça da regeneração, você precisa considerar o seguinte, que nós somos transformados para glorificar a Deus, nós somos transformados para cultuá-lo, nós somos transformados para viver para a sua glória. Preste atenção, mesmo em face a essa pandemia, o propósito da minha vida e o propósito da sua não muda. Nós somos chamados a uma vida que glorifique a Deus, segundo 1 Coríntios 10, 31, tanto na alimentação ou em qualquer outra coisa que façamos, o façamos para a glória de Deus. Luiz Berkoff,
Conhecido teólogo, o reverendo Luiz Berkoff define assim: regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. Observe o princípio da nova vida. Que princípio da nova vida é esse? É um princípio que não vai mais se moldar pelo seu próprio pensamento, mas pela vontade de Deus. E aí deixa eu falar com você sobre a pandemia que nós estamos vivendo. Queridos, talvez um grande perigo da pandemia é nós esquecermos o nosso verdadeiro propósito e nós fomos regenerados para viver para a glória de Deus. Então aproveite esta pandemia para compartilhar o Evangelho, para orar pelo seu vizinho, para orar pelo seu familiar que não conhece ao Senhor. Divulgue, lance mensagens bíblicas através das redes sociais, compartilhe versículos. Não se esqueça, nós estamos impossibilitados do contato social, mas o nosso chamamento ainda continua. Nós fomos fortalecidos para viver para a glória de Deus. Essa é a graça da regeneração. Deus nos permite nos casarmos, Deus nos permite termos uma profissão, Deus permite muitos se formarem numa faculdade, Deus nos permite a muitos se casarem, serem pais, serem mães, mas o nosso propósito é ser transformado, ser fortalecido para a glória, como disse Martinho Lutero. A parte B do versículo 12, a Escritura diz o seguinte: Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse segundo ponto, eu gostaria de falar sobre a graça da justificação. Paulo diz: Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe então que Paulo deixa claro que nós fomos regenerados, como eu abordei no primeiro ponto, mas aqui ele fala sobre a graça da justificação, ou seja, nós não apenas fomos salvos, nós não apenas fomos regenerados, mas nós fomos justificados. O Dr. Charles Hodge, o reverendo Dr. Charles Hodge, na sua teologia sistemática, olha como ele declara a justificação. Deus não declara que o ímpio é santo, ele declara que, não obstante a sua vida pecaminosa e indignidade pessoal, ele é aceito como justo com base no que Cristo fez por ele. Observe, nós somos aceitos como justos não porque exista qualquer justiça em nós, mas com base na justiça de Cristo, com base na justiça do Evangelho, porque nós nunca podemos nos esquecer o seguinte: o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. Queridos, preste atenção, o Evangelho é Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, e quando nós pensamos nessa situação onde nós estamos vivendo, esse momento tão delicado de pandemia nos leva a uma reflexão muito importante. E essa reflexão qual seria? Nós ainda somos justos. Nós ainda continuaremos justos após a pandemia e nós seremos para sempre justos. Queridos, justos não por causa que você não peca, não por causa que eu não peque. Ah, queridos, nós hoje estamos no dia do Senhor e quantos negligenciam a guarda do dia do Senhor? Nós somos pecadores. Quantos não respeitam seus pais? Quantos não são fiéis no casamento? Lembre-se do princípio de mesmo olhar com intenção impura. Lembre-se, ó Deus, da tua misericórdia, perdoa-me mesmo dos meus pecados que me são ocultos. Esse é o clamor de Davi, ele chama pela misericórdia de Deus, ele pede que o Senhor o perdoe, porque nós somos falhos. Mas por causa da justiça de Cristo, nós continuamos justos. Lembre-se, você deve enfrentar essa pandemia não de qualquer maneira, mas você deve enfrentar essa pandemia sendo alguém que reflete o justo do capítulo 1 do livro dos Salmos. Como cidadão dos céus do capítulo de número 15. Eu vou ler mais um pouquinho aqui na nossa confissão de fé agora. O capítulo 11 trata justamente sobre a doutrina da justificação e os nossos pais puritanos escreveram no capítulo 11 da justificação, na confissão de fé, parágrafo 1 o seguinte: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo.
não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Observe, os que Deus chama de maneira eficaz, Ele livremente os justifica. Isso significa o quê? Isso significa que quando Deus olha para a sua igreja, quando Deus olha para você, se realmente você é um regenerado, se realmente você foi transformado pela graça, Ele não enxerga mais um pecador, mas Ele enxerga alguém que está justificado, ele enxerga alguém que está limpo, ele enxerga alguém que está santo, e isso é obra da graça de Deus. Você já foi justificado? Você já foi regenerado? Pastor, então como eu vou encarar a pandemia? Eu vou encarar a pandemia vivendo para a glória de Deus. Eu vou encarar a pandemia lembrando que pode ser uma oportunidade para despertar da minha vida espiritual. Eu vou aproveitar a pandemia para colocar a minha leitura bíblica em dia, se por acaso ela está estagnada ou se ela está atrasada. Eu vou aproveitar a pandemia para restabelecer o culto doméstico. E eu não faço isso para obter a salvação. Eu não faço isso para obter a justificação, porque isso são graças de Deus. Mas eu faço isso para demonstrar a minha gratidão ao Senhor. Mas em terceiro, em último lugar, eu gostaria que, com base na leitura a partir do verso 12, no seu ponto C, até o verso 14, nós tratássemos sobre a graça da vocação ministerial. A graça da vocação ministerial. A parte C do versículo até o verso 14 diz o seguinte, verso 12, parte C até o verso 14, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Queridos, observe que Paulo vai dizer o seguinte, Deus me considerou fiel, designando-me para o ministério. Preste atenção, aqui Paulo não está tratando apenas do ministério pastoral, ou no caso dele, do ministério apostólico. Sim, ele está falando de pregadores, sim, ele está falando de presbíteros, ele está falando de pastores, de diáconos, de mestres, mas ele está falando aqui não apenas desses dons, ele está falando do sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes são chamados para exercer os seus dons. Eu cito mais uma vez o reformador Calvino, aliás, o reformador Lutero, ele diz o seguinte, abre aspas, a vocação é uma máscara de Deus. A vocação é uma máscara de Deus. O que Lutero quis dizer com isso? Ele quer dizer que é por meio das nossas vocações que nós anunciamos o Senhor. Nós não anunciamos o Senhor apenas com o que fazemos na igreja, ou quando oramos pela obra missionária, ou quando contribuímos com as nossas ofertas, quando entregamos os nossos dízimos, quando cantamos hinos ou salmos, mas nós glorificamos a Deus quando em tudo que fazemos, inclusive na nossa profissão, nós glorificamos a Deus. A vocação é a máscara de Deus. Queridos, então, nós percebemos também que nos dias onde nós estamos vivendo, o trabalho muitas vezes é encarado de uma maneira errada. Muitas pessoas entram na faculdade, muitas pessoas entram na carreira profissional só pensando em quanto na realidade será o seu ganho monetário. Esse não é o propósito do Evangelho. Eu e você precisamos entender que aonde Deus nos colocar, também nas nossas profissões, o objetivo é glorificar o seu nome. E aí você vai dizer, pastor, mas agora eu não posso ir para a faculdade, eu não posso ir para a empresa, eu não posso nem ir para a igreja, eu estou dentro de casa. Pois é, aí é o local onde você vai utilizar tudo que Deus tem lhe concedido espiritualmente para ser uma grande bênção na vida da sua família. Lá no Atos capítulo 16, nós temos o chamamento de Paulo a Timóteo, ainda muito jovenzinho,
e Timóteo ele tinha um bom testemunho tanto em Debre como em Lista. As duas cidades ficavam próximas e observe que ele já era uma grande bênção, porque antes de nós sermos bênção em outros locais, nós precisamos ser uma bênção dentro da nossa família. Queridos, nós temos 5 listas de dons no Novo Testamento e me permita citá-las. Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 a 30, Efésios capítulo 4, 11 a 13 e 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Observe que nós temos uma lista petrina e nós temos 4 listas paulinas, 4 listas do apóstolo Paulo e uma lista do apóstolo Pedro. Interessante que todas essas listas, elas não são exaustivas, mas elas são complementares. Existem alguns dons que são repetidos entre as listas e dons que só são citados em uma lista. Mas vale salientar que quando Paulo, o apóstolo, trata sobre esse assunto, ele vai dizer que todos os dons têm um desejo ou um objetivo. A expressão lá é fim proveitoso, e esse fim proveitoso é a glória de Deus, como a igreja sendo edificada. Então, queridos, continue exercendo os seus dons nesse momento, mesmo em face à pandemia. Continue orando, continue assim cantando louvores ao Senhor, continue intercedendo, continue sendo um bom cristão, ligando, mandando uma mensagem. Eu achei interessante quando nós paramos para pensar que dentro dessa perspectiva do sacerdócio universal dos crentes, esse é um ponto oportuno que a pandemia nos proporciona. Quem sabe é uma boa oportunidade para você telefonar para o seu irmão, para você mandar uma mensagem, mesmo em meio ao afastamento social, ao exílio eclesiástico, nós podemos assim estreitar os nossos laços. Queridos, o verso 13 diz: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Queridos, nós também obtivemos misericórdia. Paulo depois vai dizer na continuidade na passagem, você vai encontrar aí no versículo de número 15, que ele é o pior dos pecadores. Queridos, aí você pode dizer, Paulo diz isso porque ele perseguiu a igreja. Queridos, é bem verdade que Paulo perseguiu a igreja, mas nós, cada um de nós, precisamos compreender que somos o pior dos pecadores antes da regeneração, antes da graça dessa regeneração, antes da graça da justificação e antes da graça da vocação ministerial. Por isso a minha pergunta é, você tem utilizado o seu dom para a glória de Deus? Não existe cristão sem dom e os nossos dons precisam continuar sendo utilizados, inclusive agora, nesse momento de pandemia. Mas o verso 14 diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou a graça. Lembra-se quando Paulo vai dizer em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E agora sim eu cito o reformador genebrino João Calvino. Comentando o verso 14, Calvino diz: uma vez mais, Paulo glorifica a graça divina em seu favor, não só com o intuito de remover a indisposição e testificar de sua própria gratidão, mas também para defender-se contra as calúnias de seus inimigos maliciosos, cujo propósito era denegrir seu apostolado. Pois quando diz que a graça, transbordou, aliás, transbordou excessivamente, sua intenção é demonstrar que a lembrança do passado fora apagada e ele de tal forma absolvido que pratica e absolutamente não estava em desvantagem em relação a qualquer outro homem em favor de quem a graça de Deus se manifestou, mesmo que fossem melhores do que ele. Paulo ele tem consciência, e é interessante que Calvino aqui fala da graça transbordou excessivamente, e é essa a ideia do texto original. A graça não apenas transbordou, mas ela foi extremamente abundante. Queridos, mesmo que homens tivessem outros dons que Paulo não os tinha, mesmo que você conheça outros irmãos na fé que têm outros dons que você não tem, preste atenção, todos os dons são utilizados com um fim proveitoso.
Queridos, eu quero te dizer o seguinte: você também é substituível para o reino de Deus. Quando você estiver na glória, não agora, agora todos nós somos chamados a trabalhar. Então utilize essa pandemia para mostrar a gratidão do seu coração por tudo que a graça fez na sua vida. A graça de Deus te regenerou, a graça de Deus te justificou e a graça de Deus te concedeu dons. Que Deus assim utilize a sua palavra por meio de muitas formas, como tem sido necessário essa adaptação nos nossos dias, mas que em todas essas coisas o nome de Cristo seja glorificado, que nós possamos continuar guardando o dia do Senhor com dedicação, com reverência e com santo temor, sempre lembrando ali das palavras de Isaías 58, versículo 13, versículo 14, esse é o deleitoso dia do Senhor. Uma das marcas daquele que foi transformado pela graça é que ele ama o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição de Cristo. E cada novo domingo nós ansiamos pelo dia eterno que nós estaremos no descanso do Senhor, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, a nossa gratidão pela Tua palavra que foi lida, que foi pregada. Pedimos que o Teu Santo Espírito agora, ó Deus, aplique nos corações. Que o Senhor possa, ó Deus, assim nos ajudar a sermos gratos ao Senhor e nos lembrar que nós somos substituíveis, sim, mas enquanto o Senhor nos dá a vida, nós somos chamados, ó Deus, a caminhar glorificando. Que nós possamos ser gratos, ó Deus, pela nossa regeneração, ó Deus, gratos pela nossa justificação e grato pelos nossos dons. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e pedimos que em breve essa pandemia possa acabar. Mas, ó Deus, enquanto o Senhor nos dá vida, em meio à pandemia ou à saúde, que possamos viver para a Tua glória. Fica conosco, é assim a nossa oração, no nome santo e amado de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa extensão do reino de Deus que é a sua igreja em toda a terra e para sempre. Amém.